Calorosas saudações, e ser um bom partido não é fácil, verdade seja dita, mas se quiserem conquistar uma mulher conservadora podem sempre dizer que metem like nos vídeos do Gonçalo Sousa e subscrevem o segundo canal dele para chegarmos aos 40 mil subscritores. Certamente ela irá adorar. Bom, meus amigos, hoje vamos fazer aqui um teste, uma espécie de votómetro do Jornal Expresso. Se bem se lembram, o Observador tinha feito uma espécie da mesma coisa do compasso político, se bem se lembram. O Jornal Expresso criou exatamente a mesma coisa, portanto, vamos fazer já agora. Metam like no vídeo, aliás, já tinha pedido, mas partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, etc. Patrocínio da Prozis Sousa 10 no segundo link da descrição e as t-shirts em cultivem-se.pt. Portanto, sem mais demoras, e ao primeiro link da descrição. Portanto, sem mais demoras, vamos fazer o teste. Ora, começamos aqui, exato. Eu vou ampliar aqui só um bocado. É preciso descer os impostos sobre as empresas para fazer crescer a economia. Sim, verdade. Neste momento vamos entrar num aquecimento económico, numa zona conjuntural, onde é necessário efetivamente impulsionar um bocado os privados, de modo a agitar um pouco a atividade económica. Ainda para mais, a carga fiscal em Portugal já é demasiado elevada, o que não estimula aquilo que é o consumo. O consumo não sendo estimulado, pressupõe logo uma limitação de impulsão à produção e, portanto, a atividade produtiva fica logo cortada a partir daí. Portanto, sim, deve ser criada uma agência para regular a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial deve ser regulada porque ainda não a conhecemos propriamente bem. Agora, se é uma agência governamental, se não é, enfim, eu vou dizer que sim, mas não no âmbito de concentração do poder estatal, mas acho que deve haver regulação relativamente a isso. Defende a nacionalização e não privatização de mais empresas. Ou seja, se eu defendo a nacionalização e a não privatização... Não. Aliás, neste momento nós temos é que efetivamente privatizar ativos do Estado, que nós temos e que não faz sentido ter. A TAP, a própria RTP, portanto não faz sentido. A única que eu ainda dou de barato é a Caixa Geral de Depósitos e mesmo assim não creio que seja assim tão necessário ter um banco público, se querem que vos diga, mesmo que esses ativos públicos deem lucro ao Estado. As empresas, quando são boas, o Estado não tem que ser lesado por isso e quando são más, quando são boas, o Estado não tem que beneficiar do dinheiro dos privados e, quando são más, o Estado não tem que levar com as cargas públicas disso mesmo. Portanto, não defendo. O Estado deve definir setores estratégicos na economia. Bom, é assim, esta pergunta é um bocado rasteira, não é? É verdade que há setores económicos-chave, não é? No caso português, eu acho que, por exemplo, se formos ver o turismo, é um setor económico-chave. Agora, eu creio que a pergunta é feita no sentido de nacionalizar grande parte desse setor. Aí não. E é nesse sentido que eu vou dizer que não, porque, obviamente, por exemplo, se falarmos do turismo ou até da questão industrial, são pontos onde eu acho que é estratégico para Portugal economicamente, mas não numa vertente pública, mas sim privada. Deve haver maior intervenção dos privados na saúde. Acabei de responder a isto anteriormente, portanto, sim, não há muito a dizer. Deve ser criado o crime de residência ilegal para imigrantes que se encontrem em situação irregular no país. A pergunta é autoexplicativa. Se encontram em situação irregular, claramente que esse crime deve ser estipulado perante a lei. Ainda para mais, Portugal vive neste momento um problema de controlo daquilo que é as suas fronteiras e também de anotar quem é que entra cá dentro, perceber quanta gente é que cá está, o que é que fazem, qual é o seu passado a nível criminal, o seu passado a nível profissional. Portanto, de um ponto de vista de ordem pública, sim, deve ser criado esse mesmo crime. A entrada em Portugal de imigrantes deve estar ligada ao mercado de trabalho, claramente, sim. Estas perguntas são muito sim ou não, não é? Mas, enfim, às vezes são mais profundas do que isso. Mas a verdade, eu acho que os países, não só Portugal, todos eles, devem apenas deixar entrar imigração pela qual necessitam, porque, na verdade, quem está em primeiro lugar nesses países são os nacionais nesses países. A verdade é essa. Por exemplo, se eu for para Marrocos, em primeiro lugar, tem que estar ao interesse dos cidadãos nacionais marroquinos, não é? Da mesma forma que em Portugal o interesse nacional deve prevalecer e dos nacionais em primeiro lugar. Isto não invalida que os imigrantes não possam vir posteriormente. Claramente que podem e, em determinados aspectos, é mesmo necessário nas questões económicas. Mas sempre com a questão do trabalho ligada à sua vinda, porque senão estão essas pessoas a servir-se do Estado português e não o Estado português a aproveitar o recurso humano dessas pessoas, não é? Portanto, sim, deve estar ligada. Portugal deve sair da NATO? Não, embora eu acho que é preciso uma reforma da NATO, nomeadamente numa questão mais independentista dos próprios países. Muitos deles nem sequer cumprem os mínimos requisitos de percentagem do PIB dado em termos financeiros para a NATO. A NATO estipula que cada Estado-membro deve dar 2% e grande parte desses países nem sequer paga o que deve à NATO. Para terem noção, os Estados Unidos sozinhos contribuem mais para a NATO do que os outros 28 ou 29 países todos juntos. Portanto, não deve sair, mas deve haver reformas internas, nomeadamente na retoma de soberania aos Estados-membros da NATO. Portugal deve reconhecer a Palestina como Estado, sem esperar pela União Europeia.
Sim, por dois motivos. Eu sou favorável pessoalmente à existência de dois Estados. E além do mais, acho que os países individualmente, independentemente da questão supranacional, como é o caso da União Europeia ou da NATO, como eu dei o exemplo anteriormente, devem reger a sua própria política externa de forma independente, de vontade alheia das agências internacionais, como é o caso da União Europeia, porque a política externa de Portugal tem toda a legitimidade para ser diferente da política externa austríaca, ou húngara, ou polaca, ou italiana, ou francesa, seja indiferente qual é o Estado-membro. Portanto, sim, a meu ver, sim, por razão de vontade pessoal e por questão de soberania nacional. Deve ser criado um Serviço Nacional de Saúde para animais? Não. Eu gosto muito de animais, mas a verdade é que se nem o para pessoas funciona, querem meter um para animais. A realidade é essa. Com 1000 dias de consultas em espera e não sei o quê, vamos querer o quê? Galinhas à espera? Que as pessoas? Pá, não faz sentido. Não estamos em condições para brincadeiras. As touradas devem ser proibidas? Não. Não gostam, não vão. Gostam, vão. Pronto, ponto final, não há muito a dizer. É cultura. Simpatizam, podem ir. Não simpatizam, não vão. Está resolvido. As empresas devem contribuir para a segurança social em função dos lucros e não só do número de trabalhadores. Não, as empresas já contribuem para as entidades estatais através dos lucros quando pagam impostos, como é o caso do IRC. Portanto, não é preciso mais, vamos dizer, sufoco a nível empresarial relativamente a este tipo de contribuição social. O setor privado deve suprir as falhas da creche gratuita? Sim, concordo plenamente. Sempre que o privado e o público conseguirem articular-se de forma positiva para o benefício da população em geral, satisfazendo necessidades coletivas, aí isso deve acontecer, não só na educação, como é o caso, mas no caso da saúde, por exemplo, como vimos com os hospitais. Portugal deve testar um sistema em que todas as pessoas recebem um rendimento mínimo dado pelo Estado, sem quaisquer condições. Não há dinheiro, quanto mais para as pessoas que trabalham neste momento. Dar dinheiro a quem não trabalha simplesmente por existir, lamento imenso. Mas isso nem sequer eticamente é correto, nem moralmente é correto, e nem sequer é execuível numa altura em que a maior parte da classe média nem sequer tem capacidade financeira para suprir as suas necessidades básicas, primárias e secundárias, e agora vamos a dar contribuições ou rendimentos de básico universais a pessoas simplesmente por existirem. Lamento imenso, mas não funciona assim. É utópico, aliás, distópico até. Deveríamos pagar todos a mesma taxa de IRS, concordo plenamente. Aqui, acho que é uma ideia que começa a entranhar-se, entre aspas, de forma mais positiva na direita, e as pessoas finalmente começam a perceber que quanto mais ganham, mais descontam percentualmente, e se calhar nem querem ser aumentadas, porque no final do dia, a maior parte do seu aumento vai para o Estado. Uma pessoa que ganhe mais do que 1.500, 2.000 euros, à volta disso, cada aumento que tem, 50% desse aumento vai para o Estado. Ou seja, significa que cada dia que trabalham, por aumento salarial que tiveram, metade desse dia de trabalho, as 4 horas, né, se trabalharem 8 horas, vai para o Estado. Tiveram a trabalhar para o Pedro Nuno Santos, para o António Costa e para o Galamba. Mas é verdade. É verdade. Não estou aqui a criticar, mas com base em factos. Portanto, as pessoas têm que começar a perceber que 15% de 1.000 é menos do que 15% de 10.000. Quem paga 15% de 1.000, que não ninguém, ou seja, estou a simplificar, não é assim o plano fiscal proposto pela direita, é só para exercício matemático, 15% de 1.000 é 150 euros, 15% de 10.000 é 1.500. Quem ganha 10.000 vai claramente pagar muito mais em termos absolutos. Portanto, logo aí, sim, devíamos pagar todos a mesma taxa de IRS. Os alunos devem ter mais exames nas escolas. É assim, eu vou ser honesto, eu não sou grande fã. Os exames devem existir, não me interpretem mal, mas agora não devem ter o peso que têm, porque os exames em si marcam num dia grande parte daquilo que foi a prestação académica e escolar de alunos durante 3 anos. Eu acho que devem existir por um senso de responsabilidade e de prática de trabalho e de saber lidar com o stress e com as questões futuramente laborais. Eu acho que devem existir. Agora, se me dizem que vale 50% ou mais da nota de um aluno, eu aí discordo completamente, porque, por exemplo, no secundário são 3 anos de algumas cadeiras e depois decididos em 1 hora ou 2 horas. Acho que não faz sentido valer 50% ou mais por cento. Acho que devem valer 25%. Acho que devem valer menos do que valem agora e incluir outras coisas como soft skills, entrevistas, apresentações orais, etc., que são muito mais aplicáveis na vida real, no mercado de trabalho, do que propriamente um teste escrito de 1h30 ou 2. Portanto, eu não acho que deva haver mais exames nas escolas, embora acho que haver exames da passagem de ciclo, ou seja, do 4º, 6º ano e 9º, acho que são importantes, mas não acho que devem valer tanto a nota. Portanto, não vou meter que devem haver mais exames, porque aqueles que já existiam do 4º, 6º e 9º simplesmente pararam de haver agora e vão regressar se a direita estiver no poder. Portanto, eu vou meter que não. Defendo a legalização da eutanásia. Se estivermos a falar num espectro ideológico, ou seja, teórico, eu sou a favor da eutanásia, pessoalmente,
porque acho que aí é uma questão diferente, por exemplo, do aborto, porque no aborto é uma pessoa a decidir por outra pessoa, independentemente de estar dentro dela ou fora, mas é uma pessoa a decidir por outra. Na eutanásia é a pessoa a decidir por ela própria, portanto é um senso de autorresponsabilidade. Filosoficamente são campos diferentes. Portanto é que eu na eutanásia tenho mais favorabilidade em dizer que sim, ao contrário do aborto. Portanto, eu tenderei a dizer que sim de um ponto de vista filosófico, só que se a eutanásia em Portugal quer ser legalizada como a última hipótese de todas, em doenças incuráveis e etc., nós temos que meter um sistema nacional de saúde, público e privado, em coordenação com o outro, onde as pessoas não esperem 1000 dias por uma consulta ou 1000 dias para uma operação. Portanto, nós para podermos dar a última opção, temos que consagrar a possibilidade de dar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até à penúltima, porque a última será a eutanásia, percebem? Portanto, eu aqui vou meter que não sei, porque de um ponto de vista filosófico, não é não sei, é intermédio no meu caso, mas vou meter não sei porque é o mais intermédio que há aqui, porque de um ponto de vista filosófico eu sou a favor, mas na prática em Portugal nós não temos condições para aplicar a eutanásia. Por isso é que a eutanásia só é legalizada em países mais desenvolvidos que nós, como é o caso do Canadá ou os Países Baixos. O Estado deve dar uma garantia pública nos créditos à habitação para a aquisição da primeira casa aos jovens? Não. De todo, muito pelo contrário, a classe média não tem que ser lesada neste caso em concreto. Por causa disso mesmo, o que tem que acontecer são outro tipo de políticas públicas, nomeadamente o alívio fiscal e incentivos à produção, até a nível de subsídios, às empresas produtoras dessas mesmas habitações, porque nós precisamos de remodelação e construção de habitação privada. Portanto, não. O Estado deve eliminar o IMT na compra de habitação? Sim. Olha, eu acabei de dizer isto, a questões de isenções e etc. Portanto, sim. Os rendimentos dos filhos devem ser excluídos na consideração ao acesso de um idoso ao complemento solidário para idosos? Sim. Concordo plenamente. Deve ser permitido o trabalho a tempo parcial a partir dos 60 anos? Sim, acho que sim. Eu sou a favor de uma questão laboral e acho que o trabalho é uma coisa muito importante, mas deve haver uma compreensão por aquilo que é a saúde das pessoas e, por exemplo, na questão dos 4 dias de trabalho, eu não sou totalmente oposto a isso. Muito pelo contrário, eu acho que se for execuível a manutenção da produtividade e as pessoas conseguirem produzir o mesmo ou até mais, porque não, não é? Porque não? O objetivo é termos cada vez mais qualidade de vida. Portanto, sim, as prestações sociais não contributivas devem ser fundidas numa só. Vou dar skip nesta porque é uma questão dúbia. Admito que o Estado deve reter os jovens médicos por uns anos no Serviço Nacional de Saúde? Não. Deve haver liberdade circular no contexto laboral em qualquer setor. O Estado deve deixar de financiar as associações que promovem a igualdade de género? Esta pergunta tem rasteira. Porque uma coisa é... Porque nas associações que... Por exemplo, eles aqui dizem as associações que promovem a igualdade de género. Nessas associações estão coisas importantes, como é o caso do combate à violência doméstica e etc, etc. Coisas que efetivamente importam. Agora, se for só tretas da questão das diferenças salariais e não sei o quê, que já foi completamente rebatido e argumentado contra e justificado e não sei o quê, não sei o que mais, isso sim. Só que aqui eu vou dizer que não sei. Porque é a questão, estão a perceber? Porque aqui, nestas iniciativas da igualdade de género e não sei o que, eles metem para lá não sei quantas coisas, como é o caso do combate à violência doméstica e outras tantas, percebem? Portanto, tecnicamente, se for à promoção da ideologia, da propaganda e etc, sim. Portanto, eu vou dizer que não sei por causa desta questão, porque eu sei que nessas associações há a questão das violências domésticas e etc. O lobbying deve ser legalizado? Sim, é bom que seja regulado, principalmente, e a legalização ajuda a isso. O próximo governo deve reduzir para 35 as horas de trabalho semanal. Eu digo-vos, eu não sou contra o trabalhar menos, desde que isso se mostre comprovável, no sentido em que a produtividade aumenta e que os índices de trabalho não diminuem. Portanto, se as pessoas conseguirem ser mais produtivas em 35 horas do que 40 horas só por questões obrigacionistas, eu não vejo o mal nenhum. Agora, se for só para ganhar votos, não. Mas de um ponto de vista, vamos dizer, de ambição, não vejo porque não. O Estado deve obrigar a CGD a baixar os valores das prestações pelo crédito à habitação? Não, ainda há bocado falávamos da questão do banco ser privatizado. PSP e GNR devem ter direito à greve? Sim, concordo. Deve estar prevista na lei a castração química para, não vou dizer a palavra, reincidentes? Não me choca, honestamente. E depois, o partido mais parecido consigo, acho que conseguem ver, não é? É o Chega, mas é curioso porque no índice do Observador eu tinha 70 e tal % do Chega e a mesma porcentagem na IEL. Aqui tenho menos do Chega, curiosamente. Entre a IEL e o Chega só tenho 10 pontos percentuais de diferença. Chega 65%
IL, Iniciativa Liberal 55, AD 51, não é muita diferença, curioso, entre os três partidos de direita, não há assim muita diferença. Creio que é mais na questão securitária, que há ali aqueles 10 pontinhos percentuais que não é muito. Pois o LIVRE, curiosamente o LIVRE em quarto lugar, surpreende-me, o PS em quinto, o PCP depois, o PAN e o Bloco de Esquerda em último, aqui acho que não surpreende ninguém. Bom, meus amigos, eu vou deixar o link aí no comentário afixado. Espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, digam o vosso resultado aí em baixo, partilhem as vossas opiniões e resultados e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.